Abraão. Abraão teve uma fé forte. Abraão acreditou. Abraão acreditou. Como será que seria Abraão nos dias de hoje, nesse pleno caos que está o mundo? Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those Olá, querido Crismando. É com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos para mais um encontro. Louvado seja Deus pela vida e pela saúde de cada um. Para começarmos bem o nosso encontro, vamos começar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria a gente estar aqui para mais um encontro e para falar mais um pouquinho sobre virtude, que é o que a gente tem falado em todos esses encontros que a gente tem feito pela nossa catequese online. E hoje nós vamos falar de 3 virtudes muito importantes para a formação do caráter, para a vida de todos nós. E vamos falar de justiça, de honestidade e de pobreza. Qual o valor que o dinheiro tem na sua vida? Esse é o tema do nosso encontro hoje. E vocês? Vocês lembram o que é virtude? Virtude é uma disposição de hábitos e firmeza para o bem. E hoje, em especial, nós temos um catequista muito bom que vai trabalhar conosco hoje. Vamos ver quem que é? Vamos lá? Convido vocês a participar conosco. Então, pessoal, vocês ainda não vão me ver, né? Eu tô aqui já cheguei aqui na fazenda do meu avô e da minha avó, lugar de descanso, onde eu amo ficar na segunda-feira, né? E eu vou meditar com vocês hoje, então, uma passagem bíblica que fala um pouco sobre a nossa relação com o dinheiro, o perigo de prender o nosso coração aos bens materiais. Diz assim o texto. Pegam aí a Bíblia, vamos acompanhar comigo. Está lá em 1ª carta de São Paulo a Timóteo, finalzinho do Novo Testamento, capítulo 6, versículos de 7 a 10. Diz assim, São Paulo: nada trouxemos a este mundo e nada poderemos levar dele. Se tivermos o que comer e com que nos vestir, que nos contentemos com isso. Os que desejam enriquecer caem na tentação, na armadilha e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afogam as pessoas na ruína e na destruição. Porque a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Pela ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Palavras fortes de São Paulo, que a palavra de Deus vem nos ensinar
que nós não podemos prender o nosso coração ao dinheiro. Eu queria convidar você hoje, agora, a perguntar assim para você mesmo: o que eu tenho de mais valioso? O que hoje eu tenho de mais valioso? Porque, como eu já disse, né, nossa vida passa muito rápido. Os nossos bens vão se acabando e tudo aquilo que é material, tudo aquilo que a gente pode tocar, um dia acaba. As únicas coisas que não acabam são as coisas invisíveis. Essas são as coisas essenciais da nossa vida. E nós precisamos em primeiro lugar, lembrar assim: há um risco para a nossa fé, há um risco da nossa relação com Deus. O risco é prender o nosso coração nas coisas materiais, é fazer com que toda a nossa vida seja presa à conquista de bens materiais. Imagina quantos, por exemplo, não tem um tempinho para dar para Deus. Trabalham de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não deixam um tempinho para Deus. E é claro que nós precisamos guardar domingos e festas. O domingo é consagrado ao nosso Deus. É um dia de descanso. Assim como Deus descansou no 7º dia da criação. Nós precisamos ter uma relação com o dinheiro, uma relação justa, uma relação honesta. Não é que nós devemos servir ao dinheiro, mas ao contrário, é o dinheiro que deve servir a nós. Então é claro que nós devemos estudar, nos dedicarmos na escola, para que nós possamos um dia ter um bom trabalho, um emprego digno e ganhar um dinheiro suficiente para vivermos bem. Mas como São Paulo já nos disse hoje, nós temos que tomar cuidado porque o apego ao dinheiro é a raiz de muitos males. Esse apego obsessivo aos bens materiais. Não sei, você poderia também se perguntar assim: padre, mas quantas vezes eu já briguei, quantas vezes cometi pecado mortal por causa de dinheiro? Às vezes na nossa casa, com os nossos irmãos, a gente não aceita repartir nada. Não aceita repartir a comida, não aceita repartir a roupa, não aceita repartir o controle da televisão. E assim começamos a brigar, tudo por causa dos bens materiais. Quantas famílias nós conhecemos que um não conversa mais com o outro por causa da divisão de uma herança? Apego excessivo às coisas materiais. E é por isso que a primeira virtude da aula de hoje é a justiça. A justiça está em o quê? Em dar a Deus o que é de Deus e dar a cada um o que lhe é próprio. Essa é a definição de justiça. O que é próprio? O que é justo? E assim todos nós somos chamados a praticar a justiça. Dar ao outro o que é do outro. Esse outro, claro, em primeiro lugar é Deus. Dar a Deus o que é de Deus. E dar aos nossos irmãos o que lhes são peculiares. Por isso, meus amados filhos, nós precisamos também examinar hoje se nós não temos atitudes que são contra os mandamentos da lei de Deus, especialmente atitudes contra o 7º mandamento da lei de Deus, que é não roubar, não furtar. Aqui nós precisamos fazer um exame de consciência sério. Sério. Será que nós temos pegado coisas que não são nossas e não temos devolvido? Isso é desonestidade. Tudo o que envolve o esconder, se eu tenho que esconder alguma coisa, se eu tenho que fazer alguma coisa de corrupção, isso não agrada a Deus. E nós precisamos ser firmes em relação a isso. Não aceitar, padre, mas é só um lápis, é só uma caneta, é só um pouquinho, umas moedas. Mas se não é seu, você não pode ficar com ele. Porque senão o seu dinheiro não vai ser abençoado, os seus bens vão levar a você uma maldição. Nós precisamos ser honesto, e a honestidade é um dos princípios que tem caído em desuso muitas vezes, né? Andando por esses passos aqui, né? Eu me lembro que desde quando criança, né? O meu avô deu um bezerrinho para mim, um para o meu irmão, outro para o meu primo. E assim esses bezerrinhos iam crescendo. Aí depois como vaca, tinha mais bezerros, outros menos. Mas aí não importa. Nós não precisamos ter o mesmo tanto dos nossos irmãos. Nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. E muitas vezes, meus filhos, a gente acha que o nosso valor está naquilo que a gente tem. Como aqueles que têm mais são mais valorizados, são mais amados. E isso é uma mentira que o inimigo coloca em nosso coração. Nós não somos amados por aquilo que nós temos,
nós somos amados por Deus por aquilo que nós somos. E a palavra de Deus nos lembra isso. Quantas vezes o Senhor nos diz isso? Olha, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E Jesus diz mais, diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E nos convida a contemplar os passarinhos, nos convida a contemplar os lírios do campo. Olha, eles são criaturas de Deus e Deus dá a eles tudo o que eles precisam. E também a nós Deus dará tudo o que nós precisamos. Por isso nós não podemos ser escravos do dinheiro. Você conhece alguém que é escravo do dinheiro? Que faz tudo por causa de dinheiro, que fica triste quando não ganha dinheiro, que quando coloca o dinheiro na mão quer sair, quer comprar tudo, quer fazer o mal com as pessoas por causa desse dinheiro? Não, nós não podemos aceitar isso. A nossa relação deve ser uma relação justa com o dinheiro. Trabalharmos, alcançarmos, conquistar os bens materiais que nós precisamos para sobreviver, mas jamais deixar o nosso coração prender a ele. Quantas pessoas perderam a fé, hoje não vão à missa, não praticam mais a religião porque estão obcecadas por causa de dinheiro. É como uma árvore seca que está aqui na nossa frente. Tem um tamanho gigantesco, todo mundo vê, mas é algo morto. É algo que não frutifica, é algo que só serve para daqui a pouco ser lenha. E vai ser totalmente queimado. E assim também é a nossa vida. Por isso nós precisamos lembrar da nossa justiça e da nossa honestidade. Honestidade. Esses são princípios que devem marcar a nossa vida. Nós somos chamados a sermos pessoas honestas, pessoas de Deus. Você já conhece alguma pessoa que é desonesta, que já administrou mal o dinheiro? A gente fica com tanta raiva às vezes dos políticos, não é verdade? De alguns que roubam o nosso país, roubam às vezes o nosso estado, a nossa cidade. E nós que somos católicos devemos fazer algo diferente. Não podemos aceitar essas coisas. Sabemos que a raiz de todos os males é o dinheiro, porque o dinheiro nos faz acreditar muitas vezes que nós somos como Deus, que nós podemos comprar tudo, que nós podemos conquistar tudo, que nós podemos ter tudo em nossas mãos. E é por isso que às vezes muitas pessoas que estão cheios de dinheiro sentem um vazio enorme no seu coração. Porque aquilo que é mais importante, como o padre falou no começo do nosso encontro, a gente não compra com dinheiro. É invisível aos nossos olhos. Por exemplo, amor, um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira. Claro, tem muitos amigos que estão preocupados apenas em usufruir do dinheiro do outro. Mas esses não são verdadeiros amigos. Não são verdadeiros amigos. O amor, a amizade, a fé, tudo isso passa por quê? Por uma relação de honestidade. Se nós somos gratos a Deus, se nós fazemos aquilo que Deus nos pede, nós seremos pessoas justas, caminharemos na segurança de sermos totalmente dele e de sabermos que ele providencia aquilo que nós precisamos. Para encerrar esse momento, eu gostaria de ler novamente esse texto de São Paulo, porque é muito importante nós termos gravado isso no nosso coração. Olha que belíssimo aqui, essa árvore aqui na frente, esse pé amarelo, né? Tudo o que ele precisa, ele recebeu de Deus. E hoje demonstra essa beleza diante de todos nós. É a obra da criação. E nós precisamos ser gratos a Deus pela obra da criação. E muitas vezes a gente pode ver que a ganância pelo dinheiro faz com que os homens, por exemplo, desmatem a natureza, jogam tudo com madeira, estragam todo o projeto de Deus. Então nós precisamos saber usufruir da beleza das coisas de Deus. Tudo isso Deus nos deu. Nada trouxemos, da carta de São Paulo, Timóteo de novo. Nada trouxemos a este mundo e nada poderemos levar dele. Se tivermos o que comer e com o que nos vestir, que nos contentemos com isso. Os que desejam enriquecer caem na tentação, na armadilha e em muitos desejos insensatos e prejudiciais que afogam as pessoas na ruína e na destruição. Porque a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Pela ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e se torturam com muitos sofrimentos.
A raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Eu queria propor depois, como atividade desse nosso encontro, que vocês anotassem todos os pecados que têm a ver com o uso exagerado do dinheiro, com a ganância do dinheiro, o nosso desperdício de tempo, às vezes, a nossa briga, muitas vezes, por causa de dinheiro, por causa dos bens materiais, o nosso orgulho por achar que nós temos mais valor, por achar que nós somos mais importantes do que os nossos irmãos. Por quê? Porque nós temos mais dinheiro. Tudo isso é pecado e nós precisamos ser justos, nós precisamos ajudar, especialmente aquelas pessoas que mais precisam. Depois então vocês vão anotar no caderno de vocês quais são os pecados que o abuso do dinheiro gera em nossa vida. E agora vamos pensar um pouquinho na beleza desse IP, contemplando essa beleza da obra da criação. Nós somos convidados a contemplar o seguinte: o nosso dinheiro é um instrumento de Deus para fazermos o bem. Quantas coisas boas a gente pode fazer, por exemplo, ajudando as pessoas mais carentes, né? Talvez a gente é muito obcecado e fica preso às nossas roupas, aos nossos sapatos, aos nossos brinquedos, a tudo que a gente tem. É meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E como é importante a gente partilhar, especialmente com as pessoas que mais precisam, especialmente com aquelas crianças, aqueles adolescentes que não têm ou que têm muito pouco. Então nós somos convidados também, e faz parte da justiça, já que nós somos irmãos e os nossos irmãos também precisam ser cuidados, faz parte da justiça também ajudar aqueles que precisam. Lá no capítulo 25 do livro de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, nós vamos ver as obras de misericórdia. E Jesus vai dizer assim: estive com fome e vocês me deram de comer. Estive com sede e vocês me deram de beber. Eu não tinha roupa para vestir e vocês me vestistem. Então vocês vão receber a coroa da glória dos céus. Mas também Jesus diz assim: eu estive com fome, não me destes de comer. Eu estive com sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestissem. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Jesus é duro, é forte com as pessoas que são muito apegadas ao dinheiro. Por isso, eu convido vocês hoje, diante dessa tão linda obra da criação, contemplando o que Deus faz em nossa vida, convido vocês a examinarem exatamente isso. Como eu tenho me envolvido com o dinheiro? Como é a minha relação com o dinheiro? Será que é uma relação errada? Será que eu coloco o dinheiro como centro da minha vida? Será que o dinheiro ocupa o lugar de Deus na minha vida? Será que a minha alegria é quando eu tenho dinheiro? Será que eu passo o meu irmão para trás e me alegro quando eu sou desonesto? Será que eu roubo? Será que eu pego o dinheiro sem as pessoas verem? Será que eu roubo do meu pai, da minha mãe? Todos esses pecados são pecados que precisam ser confessados, que nós precisamos arrepender. Nós somos os filhos de Deus e nós podemos e devemos cuidar bem do nosso dinheiro. Sermos sempre honestos, sermos sempre justos e viver no abandono de termos aquilo que Deus quer que a gente tenha. Se Deus me deu muito, louvado seja Deus. Se Deus me deu pouco, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Essa é a oração perfeita. Tem várias passagens na Bíblia que mostram a importância de nós não colocarmos o dinheiro, os bens materiais acima de Deus. Mas a passagem que eu queria trabalhar hoje com vocês é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Conta a história de um casal, no começo da igreja, após a ressurreição de Jesus Cristo, um casal que teve mais amor ao dinheiro do que aos bens de Deus e por isso acabaram perdendo a salvação. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos acompanhar. Chama assim: a fraude de Ananias e Safira. Ananias era o esposo e a Safira era a esposa. Os apóstolos tinham combinado o seguinte:
eles iam viver tudo em comum, iam dividir e não ia ter pessoas, né, que iam passar fome no meio deles. Então, para isso, eles iam repartir os seus bens. Conta a Bíblia. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, vendeu um pedaço de terra. Mas, com a conivência da esposa, ele reteve parte do preço, roubando do restante da comunidade. Levando depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do seu terreno? Porventura, mantendo, não permaneceria teu, e vendido, não disporias do dinheiro à vontade, repartindo entre a comunidade? Por que, pois, concebestes em teu coração esse projeto? Não foi a homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, expirou. Grande temor sobreveio a todos os que disto ouviram falar. Os jovens, correndo, envolveram o corpo e o retiraram-lhe, colocando-o numa sepultura. Passou-se então um intervalo de 3 horas. A sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou. Pedro então perguntou-a: Dize-me, foi por tal preço que vendestes este terreno? E ela respondeu: Sim, foi por tal preço. Retrucou-lhe então Pedro: Por que vos pusestes de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultavam seu marido. Eles também levarão a ti. No mesmo instante, ela caiu morta, expirou. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta. Levaram-na e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio então um grande temor a toda a igreja e a todos os que tiveram notícias deste fato. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos a corrupção como algo extremamente condenável. Nós não podemos mentir e muito menos mentir a respeito dos nossos bens. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Sermos sempre homens e mulheres honestas. E você, já mentiu por causa de dinheiro? Já passou alguém para trás? Já fez algum negócio errado? Se fez, nós precisamos nos acusar nisso no confessionário. Afinal, Jesus nos ama muito, quer nos dar o perdão e quer nos formar pessoas justas, pessoas que tudo na sua vida fazem conforme a vontade de Deus, inclusive a administração dos seus bens. Deus abençoe. Tem uma música que é muito linda, que canta assim: se sou fiel no pouco, Deus vai me confiar mais. Se sou fiel no pouco, Ele vai me confiar mais. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos experimentar exatamente isso. Perceber que se formos honestos, se formos justos, se vivermos na alegria daquilo que nós temos, que o Senhor nos dá, nós vamos ver que Deus vai multiplicar, assim como multiplicou tantas vezes os bens materiais. Foi assim nas bodas de Caná, foi assim na multiplicação dos pães. Muitas vezes Deus, sabendo a necessidade dos seus filhos, providencia aquilo que eles precisam. Mas nós precisamos ser honestos. Nós não podemos pegar aquilo que não é nosso. Certa vez eu conheci uma pessoa, né, que foi desonesta no restaurante. Essa pessoa foi pagar uma conta e aí a pessoa que estava anotando, né, o garçom, não anotou algumas coisas que esse casal tinha ido lá no restaurante. Então eles foram desonestos. Outras vezes também conheci pessoas que não pagaram as suas contas, que deram um calote nas outras pessoas. Outras vezes também crianças, né, que roubam as coisas do colega. Outras vezes também jovens que vão trabalhar e acabam roubando as coisas no seu trabalho. Outras vezes patrões que não pagam salário para os seus funcionários, ou combinam uma coisa e acabam sendo desonestos. Infelizmente, tem muitas formas
em que as pessoas encontram para serem desonestas, para serem injustas. Mas o que não pode acontecer é que nós que somos os filhos de Deus, que somos o povo de Deus, façamos esses atos, sejamos injustos. Não, jamais, jamais, jamais. Nós precisamos viver sempre a honestidade. Precisamos sempre devolver aquilo que não é nosso, mesmo que aquilo cause um prejuízo para nós. Porque nós sabemos que Deus vai multiplicar depois os nossos bens se nós formos justos. Mesmo que pareça que a gente vai perder, mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente nunca perde. Ao contrário, ganha quem faz a vontade de Deus. Olha que sujeira essa represa. Bem sequinha e bem suja. Muitas vezes a ganância, né, o apego excessivo ao dinheiro faz com que os homens destruam a obra da criação, derrubam as florestas, as matas, incendeiam tudo e vão destruindo também as margens, os vales dos rios. E nós, como cristãos, somos chamados à defesa daquilo que é de Deus, da obra de Deus. Nós não podemos jamais destruirmos a natureza, destruirmos o meio ambiente por causa da ganância do dinheiro. Essa imagem da represa, nós poderíamos dizer que é uma síntese do coração, uma analogia a um coração que é um coração apegado ao dinheiro, que não tem nada, que é vazio, que é sujo, porque é isso que o dinheiro faz em nosso coração muitas vezes, quando nós o colocamos em primeiro lugar. Expulsa as outras coisas, expulsa Deus, afinal a gente não tem tempo nem mais para Deus. As pessoas que são apegadas demais ao dinheiro não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir à missa, não tem tempo para fazer a catequese, e o coração vai ficando assim, podre, sujo, vazio, inútil. A vida de Santo Antônio. É viva a palavra quando são as obras que falam. Santo Antônio. De Lisboa, onde nasceu, ou de Pádua, onde morreu, Santo Antônio é também muito conhecido por ser o santo casamenteiro. O que talvez poucas pessoas saibam é que ele era um exímio pregador e conhecedor das Sagradas Escrituras. Considerado santo em vida, um ano após sua morte, já havia sido canonizado. Nascido em 1191 ou 1195, em Lisboa, Portugal, foi batizado com o nome de Fernando. Em sua infância, recebeu formação cristã. Durante sua adolescência, entra para a Ordem dos Agostinianos em Lisboa, sendo que mais tarde pede sua transferência para Coimbra. Desta forma, fugia das constantes visitas de amigos e parentes, que tentavam fazê-lo desistir de sua vocação. Foi ordenado sacerdote. Conhece 5 frades franciscanos, que estavam de partida para o Marrocos, onde iriam evangelizar. Pouco tempo depois, ficou sabendo que estes frades haviam sido martirizados. Dom Fernando entra para a Ordem dos Frades Menores e adota o nome de Frei Antônio. Pediu para ser também enviado ao Marrocos, pois queria se tornar mártir como os outros 5 frades. Mas algum tempo depois que chegou naquele país, ficou doente e foi obrigado a retornar para sua terra natal. Por obra divina, uma tempestade lança sua embarcação para a costa da Sicília, na Itália, e Frei Antônio se acolhe com os frades menores em Messina. Participa do capítulo geral das Esteiras, reunido em Assis com milhares de frades e presidido pelo Frei Francisco, São Francisco de Assis. Um pouco mais tarde, em 1222, o ainda desconhecido Frei Antônio é requisitado para fazer a pregação na ocasião de uma ordenação sacerdotal na cidade de Forli. Todos foram surpreendidos com o conhecimento e sabedoria do freizinho português em usar as palavras. A partir deste momento, Frei Antônio se torna referência na propagação da palavra de Deus. Percorre cidades, praças e aldeias do norte da Itália e do sul da França. Multidões se juntavam para ouvirem suas pregações. Até mesmo o Papa ficou admirado com o poder da oratória de Frei Antônio. Frei Francisco, São Francisco de Assis, lhe envia uma carta pedindo para que ele ensinasse teologia aos frades. E vários milagres começam a ser relatados. Entre eles, o de um homem que não acreditava na presença de Cristo na Sagrada Eucaristia.
Este homem desafiou Frei Antônio, dizendo que prenderia sua mula e a deixaria sem comer por um período de 3 dias, e depois a colocaria para comer. Se o animal deixasse de comer e fizesse reverência à Eucaristia, ele se tornaria um discípulo da Igreja. Frei Antônio aceitou o desafio e no dia marcado, enquanto o animal comia, se aproximou com o Santíssimo Sacramento em mãos. A mula parou de comer, abaixou a cabeça e se ajoelhou. Um outro milagre relatado foi aquele em que, em uma certa ocasião, Frei Antônio deu aos pobres todo o pão da despensa do convento onde vivia. Mas quando os frades foram procurar estes mesmos pães para comer, eles estavam lá. Vem daí a tradição do pãozinho de Santo Antônio. Foram relatados vários outros milagres que Frei Antônio realizou ainda em vida. Não podemos esquecer que Santo Antônio é lembrado por ser o santo casamenteiro. Dizem que ele recebeu esse patrocínio por auxiliar as moças mais pobres a conseguirem o dote para se casar. O dote era uma quantia em dinheiro ou bens oferecida ao noivo pela família da noiva, para assim poderem se casar. Conta um relato que uma moça da cidade de Nápoles, cuja família não podia pagar o dote, se ajoelhou aos pés de Santo Antônio e pediu a sua ajuda. Milagrosamente, um bilhete se desprendeu da imagem e caiu junto à moça. O bilhete dizia que ela procurasse um determinado comerciante e que ele a entregasse o equivalente ao peso de papel em moedas de prata. O comerciante tratou como se fosse uma brincadeira, mas ele se enganou. Colocou o bilhete de papel em um prato da balança e foi adicionando moedas no outro prato. No final das contas, foram necessárias 400 moedas para que houvesse o equilíbrio. Foi então que ele se lembrou que havia feito uma promessa ao santo no valor exato de 400 moedas de prata e nunca havia lhe pagado. A moça então pôde se casar. Mas e o menino Jesus no colo de Santo Antônio, o lírio e a Bíblia? Alguns relatos afirmam que Santo Antônio teve um encontro místico com o menino Jesus. Outros afirmam que a presença do menino em seu colo representa sua profunda intimidade com Jesus. O lírio representa a pureza e a castidade do santo, além de ser uma flor muito comum na estação do ano em que o santo morreu. E por fim, a Bíblia representa a sabedoria e o conhecimento do Evangelho. Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, nas proximidades de Pádua, na Itália, e em maio de 1232 foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Sua língua incorrupta está em um relicário junto de seu túmulo na Basílica de Pádua. Todos os anos, na missa do dia 13 de junho, são distribuídos pães, e a tradição diz que deve ser colocado em uma lata de mantimento para que nunca falte o alimento em casa. Nós estamos terminando o nosso encontro de hoje, em que falamos sobre a justiça, a honestidade e a pobreza, o viver com aquilo que Deus nos dá. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que sejam homens e mulheres de Deus, honestos e justos. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e continue perseverando na catequese. Fique com Deus.